E grandiosa a sua misericórdia. A bondade de Deus está sobre mim, está sobre você, e é por isso que nós temos agora o privilégio de estar juntos para refletirmos na palavra do Senhor. Quantas pessoas por esse mundo, filhos e filhas de Deus, têm vivido momentos difíceis porque eles gostariam de ter essa oportunidade que nós temos tido aqui em nosso país, de estudarmos juntos a palavra de Deus e podermos fazer isso assim, de uma maneira aberta, clara. Quantos filhinhos de Deus por aí têm sido perseguidos por causa do Evangelho, e eles precisam viver de uma forma muito discreta e muito cuidadosa para não serem perseguidos por conta da sua fé. E eu agradeço a Deus pelo privilégio de estar aqui e saber que você está aí. E nós estamos juntos e livres para estudarmos a palavra do Senhor. Que essa palavra possa produzir vida para você. Vamos orar juntos? Senhor, antes de refletirmos no tema escolhido para hoje, nós te pedimos, fica conosco e ajuda-nos, Senhor. Tira de nós todo sentimento que seja impróprio e coloca em nosso coração agora um propósito sincero de te recebermos, de te buscarmos, de ouvirmos a tua voz, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Você admira os atletas olímpicos? Nós vimos aí há poucos dias quantas competições, quantas medalhas, quantas conquistas. Alegria de uns, verdade que tristeza de outros. Mas normalmente a gente admira os atletas olímpicos. Eles são admiráveis pelo esforço, pela disciplina, pela dedicação, pela perseverança. Mas eu lhe pergunto neste instante, e quanto aos atletas paralímpicos? Esses, além de empenho e disciplina, eles são exemplos de superação. Superação é sinônimo de ir além, passar por cima, extrapolar a expectativa, remover e resolver dificuldades. Em outras palavras, vencer. Superação é atitude para ir mais longe do que os outros pensam que você é capaz. Eu gosto de um pensamento que é assim: sua atitude determina a sua altitude na vida. Simplesinho e pequeno, mas muito bom. Sua atitude determina a sua altitude na vida. Esses incríveis atletas paralímpicos, eles têm atitude. Por isso que eles alcançam altitudes impensáveis. Eles inspiram a todos, independentemente de nós termos algum tipo de deficiência ou não. No exemplo desses atletas, nós somos motivados a buscar nossos sonhos, a lutar por nossas metas. Theodore Roosevelt, ex-presidente dos Estados Unidos, há um pensamento dele que é conhecido e que é muito bom, eu gosto. Ele diz assim, ou dizia assim: é melhor arriscar coisas grandiosas, alcançar triunfos e glórias, mesmo expondo-se a derrotas, do que formar fila com os pobres de espírito, que nem desfrutam muito, nem sofrem muito, porque vivem nessa penumbra cinzenta, que não conhece vitória e nem derrota. E aí, gostou? É forte, hein? É forte. Chega a ser um puxão de orelha em quem anda muito devagar, quase parando. Chega a ser um puxão de orelha em quem tem sido muito covarde, muito medroso. Eu vou repetir o pensamento, é assim: é melhor arriscar coisas grandiosas, alcançar triunfos e glórias,
mesmo expondo-se a derrotas, do que formar fila com os pobres de espírito, que nem desfrutam muito, nem sofrem muito, porque vivem nessa penumbra cinzenta que não conhece vitória e nem derrota. É forte, mas é bom. Lamentavelmente, para muitos, falta exatamente a atitude. Atitude para superar as dificuldades, obstáculos, para superar limitações. Qual é? Ou quais são as suas dificuldades? Talvez como um atleta paralímpico, você tem alguma deficiência física ou visual, talvez mental, causada por alguma enfermidade ou acidente. Acredite, essa deficiência não tem que definir sua vida como um fracasso. Insisto, essa deficiência não tem que definir sua vida como um fracasso. Seu passado não tem que determinar seu futuro. Eu creio que nossa maior derrota não ocorre quando nós caímos, mas quando nos convencemos que não podemos mais nos levantar. Compreende? Eu disse que nossa derrota acontece não quando nós caímos, mas quando nós nos convencemos de que nós não podemos mais nos levantar, quando nós acreditamos que para o nosso caso não há nenhuma esperança. Então nós ficamos cegos pelas circunstâncias adversas. E a tendência é da pessoa, nesse caso, superestimar os problemas e subestimar a sua capacidade de vencê-los. Compreende? Quando a pessoa vive assim, dominado pelo sentimento de derrota, ela superestima ou supervaloriza a dificuldade. E ela subestima, ela diminui a sua capacidade de vencer o problema. Eu até acrescentaria algo ainda pior. Na hora da adversidade, muitos se esquecem completamente de Deus. Existe um fato relatado na Bíblia que eu acho que ilustra bem essa realidade de superestimar o problema, subestimar a capacidade de resolvê-lo, a solução, e esquecer-se de Deus na hora de uma crise. Eu quero convidar você para o texto que está aqui no livro de Números, no Antigo Testamento, livro de Números, escrito por Moisés. Números, capítulos 13 e 14. Veja, após saírem da escravidão egípcia pelo poder de Deus, os descendentes de Abraão, os israelitas, a Bíblia diz que eles viajaram pelo deserto, saindo do Egito, indo para a região de Canaã, a terra que Deus lhes havia prometido. Eles viajaram então do Egito, atravessando o deserto até Canaã, na esperança de que eles viveriam felizes naquela terra que Deus lhes havia prometido. O capítulo 13 de Números começa mostrando que Moisés, sob a orientação divina, ele enviou 12 homens, um de cada tribo de Israel, eram 12 tribos. Então ele pegou um homem de cada tribo de Israel, e esses 12 homens foram enviados por Moisés até as cidades da região de Canaã, para que eles pudessem fazer uma avaliação daquela terra. Porque Deus prometeu que eles iriam possuir aquela terra, eles iriam vencer os moradores daquela terra, pessoas que já haviam rejeitado todas as iniciativas de misericórdia de Deus. Os israelitas iriam vencer aqueles povos e possuir aquela terra que Deus lhes prometeu. Então Moisés enviou 12 homens, um de cada tribo, para que fizessem uma avaliação da terra. E aqui está escrito que Moisés disse: vejam a terra, como estão as cidades, tenham coragem e tragam dos frutos da terra. Depois de 40 dias, fazendo as avaliações deles, os
chamados espias, voltaram. Eu leio agora aqui no livro de Números, capítulo 13, versos 27 e 28, está escrito: relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os espias dizem: nós fomos à terra que você nos mandou, e de fato é uma terra que mana leite e mel. Esta expressão significa uma terra próspera, abençoada, fértil. Realmente é uma terra que mana leite e mel. Mas o povo que habita nela é poderoso, as cidades são grandes e fortificadas. Observe que a princípio o relatório parece positivo, mas logo eles mudam o tom e dizem: sem chance para nós, porque as cidades são muito fortificadas e as pessoas são muito grandes. Agora, a partir do verso 30, então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isto. No meio dos 12 espias, 2 deles, Josué e Caleb, mostram que, a despeito da terra ser uma terra de cidades fortificadas e pessoas grandes, mas Caleb diz assim: vamos tomar posse da terra porque somos perfeitamente capazes. Claro que aqui ele estava confiando em Deus. Porém, na sequência, os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo porque é mais forte do que nós. E aí no verso 32, e diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que um espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes. Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Que relatório desastroso, desanimador, pessimista, de gente incrédula. Eles dizem: nós não podemos atacar aquele povo, eles são mais fortes do que nós. Essa é terra que devora os seus moradores. Que exagero. Eles estavam dizendo assim: é um lugar muito perigoso. Todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Ora, que exagero, não é possível que não tinha nenhum baixinho. Todo lugar tem baixinho. Baixinho é igual banana na feira, você não precisa nem procurar que você acha. Sempre tem um aqui, outro ali. Todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Veja o que o medo faz. Você superestima os inimigos, os obstáculos, as dificuldades. E você subestima a sua capacidade de vencer, de superar. Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Que coisa! Nós nos víamos diante deles como gafanhotos, e eles olhavam para nós e tinham a mesma visão nossa. Isso é o medo, isso é o desespero. Isso é fruto da falta de confiança em Deus. E o capítulo 14 começa dizendo assim: então toda a congregação se levantou e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão e toda a congregação, e lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Quanta incredulidade! Porque o Senhor nos trouxe para essa terra. E aí eles disseram assim: não seria melhor voltarmos para o Egito? Quantas vezes nos nossos momentos difíceis nós pensamos em tudo menos em Deus? E aí na sequência a Bíblia diz que Josué e Caleb, eles falaram, eu estou lendo agora capítulo 14, verso 7.
falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor. Não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Não tenham medo deles. Alguém disse: não diga a seu Deus o tamanho do seu problema. Diga ao seu problema o tamanho do seu Deus. O problema é real, mas Deus também é real. O problema é grande, mas o nosso Deus é grande. Ele está acima de tudo e de todos. Isso me faz lembrar Salmo 60, verso 12, onde Davi diz assim: em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Eu gosto disso. Em Deus faremos proezas, ou seja, coisas grandiosas, extraordinárias, impensáveis, inimagináveis. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo, nosso Senhor, calca aos pés, ou seja, derruba, vence e humilha os nossos adversários. E aí? Como é que você está? Tem enfrentado dificuldades, desertos? Eu costumo dizer que o mesmo deserto que mata uns, restaura outros. Tudo depende da nossa atitude ao passarmos pelas crises da vida. A mesma adversidade que derruba uns, levanta outros. O problema que se torna a razão do fracasso de uns, torna-se o motivo do sucesso de outros. Sábios são aqueles que encaram cada crise pela qual passam como uma oportunidade de amadurecimento, de aprendizado, de crescimento. Oh, meu amigo, amiga, acredite, muitas vezes nosso Deus permite que nós enfrentemos desertos, crises, para nós corrigirmos nossas rotas. Eu gosto das palavras do salmista que estão no Salmo 119. Posso ler para você, Salmo 119. Aqui no verso 67, primeiramente, está escrito assim. Salmo 119, verso 67. Antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Como eu disse, quantas vezes Deus permite que nós passemos por desertos, por crises, para que nós corrijamos as nossas rotas. Antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Verso 71, foi bom que eu tivesse passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Foi bom que eu tivesse passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Quantas vezes a gente só aprende na crise, na dor, na adversidade? As crises são também oportunidades para desenvolver e revelar nosso caráter, bem como para nós conhecermos a Deus. Lembra da história de Jó? Um homem que sofreu tanto, passou por tantas dificuldades. No finalzinho do livro de Jó, capítulo 42, no verso 5, conversando com Deus, ele diz assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Mas é interessante, quem conhece o livro de Jó e a história de Jó sabe. Mesmo tendo anteriormente um conhecimento mais limitado a respeito de Deus, no auge de sua crise, Jó revelou a sua fé ao dizer assim: bendito seja o nome do Senhor. E ainda porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Eu estou falando agora para alguém que está atravessando um deserto. Você talvez esteja vivendo uma crise. Não sei se essa crise
é causada por uma doença, uma deficiência, talvez uma situação de desemprego, ou relacionamento com a família que não vai bem, ou com algum amigo, amiga. Talvez você esteja enfrentando um divórcio, ou esteja com dívidas, e você se sente uma pessoa injustiçada, rejeitada, frustrada. Talvez você se sente envergonhado ou envergonhada por seus erros. Isso faz com que você se sinta uma pessoa abatida e desanimada. E você olha para o futuro com medo, com ansiedade. Sabe que certo dia, quando eu estava passando por um momento difícil na minha vida, e os momentos difíceis, eles são frequentes na vida de todos que vivem nesse mundo complicado. É verdade que às vezes eles demoram um pouquinho mais para chegar. Em outros momentos eles são muito frequentes. Um dia, quando eu estava passando assim por uma adversidade, um momento triste, eu encontrei no Salmo 42, verso 5, uma palavra de luz e de esperança. O salmista diz assim, Davi diz assim: porque está abatido a minha alma, porque se perturba dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Porque está abatido a minha alma, porque você se perturba dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e meu Deus, ou Deus meu. Esse verso, ele é o refrão do lindo poema que é o Salmo 42. Você percebe que Davi, ele está censurando a si mesmo por estar triste, por estar ansioso. Porque está batido a minha alma, porque se perturba dentro de mim. Em outras palavras, por que eu estou pensando assim? Eu vou colocar a minha esperança em Deus. E Davi diz, Ele é o meu auxílio, Ele é o Deus meu. Faça assim também. Jogue-se agora nos braços do Senhor, mesmo sem entender porque você está passando por tudo isso. Ou mesmo que você entenda e saiba que tudo isso, talvez, toda essa dificuldade, é consequência de algum erro que você cometeu, ou de erros que outros cometeram e atingiram você, alcançaram você, eu não sei. São tantas situações complexas pelas quais a gente passa, nas quais nós somos envolvidos. Eu não sei o que você está vivendo, mas eu sei que independentemente do que seja, você pode fazer como Davi, jogar-se nos braços do Senhor e dizer, Senhor, eu ainda te louvarei, porque tu és o meu Deus. Ou fazer como Jó, bendito seja o nome do Senhor. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Mas voltando a pensar nos admiráveis atletas paralímpicos, que são assim, como disse, lindos exemplos de superação e de atitude positiva a despeito das suas deficiências, sejam deficiências físicas, mentais ou visuais. Pensando agora na palavra de Deus, pensando no sentido espiritual, todos nós, seres humanos, somos deficientes. Na verdade, a situação é ainda, assim, bem mais grave. Porque a revelação divina nos diz que nós, seres humanos, descendentes de Adão e Eva, nós já nascemos em pecado. Nós somos todos pecadores. E o pecado separa o ser humano de Deus, que é a fonte da vida. Essa é a razão porque nós estamos sujeitos à morte. Contudo, o Evangelho constitui-se em boas novas de salvação. Carta aos Efésios, capítulo 2, verso 1, está escrito assim: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Olha que declaração linda. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Ele aí, é claro, Jesus. Por meio de Jesus Cristo, nós somos religados a Deus, a vida. E essa bendita obra de restauração que Cristo já começou a realizar por nós e em nós, ela será finalizada de uma forma definitiva e gloriosa.
Filipenses 1, verso 6, Paulo diz: estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Não é maravilhoso pensar nisso? A despeito das nossas deficiências, na verdade, apesar da nossa condição de condenados à morte eterna, mais do que deficiência, morte, por causa dos nossos pecados, por meio de nós podemos ser dados a Deus, restaurados por completo, ligados à fonte da vida. Louvado seja o nome do Senhor. E é por isso que nós cristãos, filhos de Deus, que cremos que em Jesus nós somos religados a Deus. Em Jesus nós vencemos a morte, estamos reservados para a vida eterna. É por isso que nós cristãos cremos que, como diz o apóstolo Paulo, nossa pátria está nos céus. E eu cito agora Filipenses capítulo 3, e eu leio os versos 20 e 21. Na minha Bíblia está escrito assim: Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versos 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de subordinar a si todas as coisas. Paulo diz: a nossa pátria está nos céus. É a nossa nação, é a nossa cidadania, é o nosso lar. A cidadania do cristão já é celestial, embora ainda viva na terra. Paulo diz que o nosso corpo de humilhação será transformado para ser igual ao corpo da sua glória. Haverá uma mudança radical no corpo dos salvos. Embora, é claro, a identidade original seja preservada. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 52, Paulo diz que no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Significa o momento da segunda vinda de Cristo. Ele vai transformar o nosso corpo de humilhação num corpo semelhante ao corpo dele, de glória. E Paulo segue dizendo que é necessário que este corpo corruptível seja revestido da incorruptibilidade e o corpo mortal seja revestido da imortalidade. Oh, meu amigo, minha amiga, significa que o inimigo, o pecado e a morte, eles não terão a palavra final. A palavra final será de Deus e da vida. E olha, se é maravilhoso pensar nesse corpo novo, glorificado e imortal, saiba que o mais extraordinário será a mudança da nossa natureza, do nosso caráter. Na primeira carta de João, capítulo 3, verso 2, está escrito assim: Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Você já pensou na beleza e na profundidade dessas palavras? Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, ou seja, quando Jesus voltar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Portanto, na segunda vinda de Cristo, será feita a conclusão da obra divina em favor dos pecadores. Nós experimentaremos a restauração plena da imagem divina em nós, que foi arruinada pelo pecado. Nós seremos, diz João, semelhantes a ele, com um corpo glorioso e um caráter santo. Você consegue imaginar como isto é sublime, como isso é grandioso? Só quando a eternidade começar é que nós poderemos constatar que de fato o que Deus tem planejado para nós é infinitamente maior e melhor
do que o melhor que a gente pode imaginar. Oh, meu amigo, amiga, apesar dos reveses da vida, vamos para frente. Superação, atitude, confiança. Acredite, o melhor está por vir. Aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E essa conclusão será grandiosa, além do melhor que nós podemos imaginar. Permaneça firme no caminho do Senhor. Não se afaste do Senhor e da sua palavra, que Ele possa abençoar você cada dia mais. E o quarteto precisa cantar agora. E eu quero convidar os meus amigos do Quarteto Arautos do Rei para que glorifiquem o nome do Senhor, celebrando o dia glorioso.